Por favor, abram a palavra de Deus no maravilhoso Evangelho de Lucas. Nós continuamos com o nosso Senhor na cruz. Evangelho de Lucas, o capítulo 23. Nós vimos que a crucificação de Jesus, pelo Evangelho de Lucas, ele é dividido em 4 blocos. Todos esses blocos, de alguma forma, eles arrodeiam algo que Jesus diz. Então, nós vimos do versículo 26 até o versículo 32, Jesus dizendo: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem, versículo 28, por vocês mesmas e por seus filhos. Depois vimos do versículo 33 até o versículo 38, ali o Senhor Jesus diz no verso 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E hoje, se Deus nos der graça, nós vamos ver do versículo 39 até o versículo 43. Anteriormente, nós vimos os contrastes na cruz. Todas as pessoas contra Jesus, as pessoas odiando Jesus, Jesus concedendo perdão a essas pessoas. E hoje nós vamos ver a primeira resposta de oração de Jesus, perdão concedido. Então, ao invés dos contrastes da cruz, nós vamos ver a conversão na cruz. Então, Lucas capítulo 23 diz assim a palavra do Santo Deus: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós. Eu sei do intento do inimigo das nossas almas, como pássaros recolhendo as sementes para que elas não germinem, assim é o diabo e os seus demônios, trabalhando para que esta palavra não encontre morada em nossos corações. Eu peço que o Senhor nos livre do seu atrapalho, do seu embaraço, das suas tramas malignas, para que esse momento seja mais um entre tantos outros, um ato religioso e não um ato de culto. Um momento em que eu estou aqui, mas a minha mente divaga. Protege-nos, Senhor, para que o culto que prestamos a Ti seja uma devoção, um ato de devoção e entrega consciente de tudo que somos, representado no momento em que nos colocamos à disposição em nossos corações para sermos ensinados pelo Deus vivo conforme a Tua palavra, sermos confrontados, corrigidos, sermos abraçados pela esperança que temos. Tua palavra está aberta e eu peço que ela seja a nossa regra. Que Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Eu peço a Ti, Espírito, que venha ao nosso socorro e que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece. É o que nós imploramos no nome de Cristo. Amém. Então, enquanto o nosso Senhor está na cruz, a criatura tem a oportunidade de julgar o próprio Criador. Jesus havia descrito esse momento como a hora e o poder das trevas, o momento em que as trevas reinam. E aí é natural que as trevas reinando vão fazer todo o esforço para machucar, maltratar Jesus, o Criador de todas as coisas. Mas é exatamente nesse momento, quando as trevas reinam, que nós podemos também ver traços, de maneira bem clara, traços da graça de Deus. Traços claros da graça do Senhor operando no meio dessa situação, concedendo perdão, graça, misericórdia, oportunidade para que alguns pudessem responder aquilo que estava acontecendo de uma maneira que agradasse de fato ao Senhor. Então, para além
daquilo que Jesus está fazendo até aqui, nós vamos ver um exemplo disso na vida de um homem. Na verdade, precisa ficar claro, esse é o conceito que Jesus tem em mente. Jesus, por muitas vezes, por meio dos seus discípulos no livro de Atos, vai falar sobre conversão. Conversão é um termo que indica uma mudança abrupta de direção. E foi exatamente esta palavra que foi utilizada pelo Senhor para descrever essa mudança de atitude para com Jesus. Por exemplo, em Atos capítulo 3, versículo 19, essa é a conclusão do sermão de Pedro no templo, depois de explicar o que Jesus veio fazer e as consequências de terem matado Jesus, e agora, querendo se arrepender, o que eles devem fazer? Pedro diz: portanto, sendo que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, ele foi vindicado apesar do assassinato de vocês, portanto, apesar da rejeição de vocês, vocês se dobraram, vocês precisam reconhecer que Jesus é o Senhor do universo, portanto, ele diz: arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Atos 3,19. Arrependam-se, mudem a atitude, condoam-se com aquilo que aconteceu, o fato de serem partícipes no assassinato do Filho de Deus, sim, e convertam-se, mudem drasticamente a sua atitude em relação a Jesus. Só dessa maneira, com arrependimento e conversão, que vocês podem então experimentar o cancelamento dos seus pecados, aquilo que paira sobre vocês, como sendo um ato de rebeldia, que inflama o coração do grande Deus, para que venha de cima para baixo com ira, isso só será cancelado, removido, caso vocês se arrependam e se convertam. Desse momento para cá, até os dias de hoje, é assim que nós descrevemos o ato de alguém decidir seguir a Cristo. Nós não dizemos, ou pelo menos não deveríamos dizer, colocar essa experiência como sendo aceitar Jesus, como se nós fôssemos especiais e Jesus estivesse lá batendo, esperando, não. Nós não aceitamos Jesus. A descrição da palavra de Deus é uma conversão. Eu tenho uma atitude para com Jesus. Nesse caso aqui, na crucificação, nós temos diversas atitudes de ódio declarado, de indiferença, de curiosidade. Nós temos aquele que fica no meio do caminho. Nós temos várias atitudes, todas elas carecem de arrependimento e conversão. E essa conversão precisa ser demonstrada numa mudança de atitude, se submeter ao senhorio de Cristo, aquilo que Deus está fazendo por meio de Jesus. Por isso esta palavra tem sido utilizada ao longo do tempo, conversão, uma mudança drástica de atitude em relação a Jesus, não um acúmulo de mais uma informação sobre Jesus, não um acréscimo de mais alguma responsabilidade que eu tenho no final de semana, não um evento que eu preciso alocar na minha agenda muito cheia, não um movimento que eu faço aqui dentro das quatro paredes, não um clichê, não um tipo de informação, né? não um tipo de linguagem, não. É uma mudança de atitude drástica, de dentro para fora, em relação a Jesus. O nome disso é chamado de conversão. E nós vamos ver um exemplo disso de maneira clara aqui, enquanto Jesus morre na cruz. Eu acredito que é exatamente isso que está acontecendo a partir do versículo 39. E eu gostaria de ensinar para vocês sobre esta fé, a fé de um condenado. Algumas pessoas dizem que nós só podemos ter certeza de duas pessoas que foram salvas. Certeza absoluta de duas pessoas. Uma é a sua própria salvação, caso você tenha. A segunda, o ladrão da cruz. Dizem isso porque Jesus fala para ele no versículo 43, e eu digo para você que hoje você estará comigo no paraíso. Este é o meu irmão que aguarda no céu. A igreja católica tradicionalmente, levando em consideração um texto antigo, Atos de Pilatos, diz que o nome deste ladrão, ou o bom ladrão, como se diz, era Dimas. Mas eu gostaria de olhar com vocês, por meio do que sai da boca desse homem durante a sua agonia, partilhando do mesmo sofrimento de Cristo, pelo menos aspecto físico, o que se passava no coração dele, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quais são as palavras que revelam a conversão verdadeira desse homem?
E esta conversão queria finalmente cancelar os seus pecados e torná-lo aceito na presença de Deus dentro de poucas horas. Mas antes de olharmos o testemunho desse malfeitor, a gente precisa entender o que estava acontecendo aqui. Esse malfeitor, ele não foi crucificado porque era bonzinho. Na verdade, por 2 vezes, vocês podem ver que a palavra de Deus descreve ele como um malfeitor. No versículo 32, do mesmo capítulo, diz: e também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Verso 33 também diz que ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. A palavra malfeitor significa alguém que é um criminoso. E levando em consideração o tipo de sofrimento ou de morte, de condenação que eles estão passando, era um crime ou era um criminoso sério. Não era alguém que havia roubado galinha, não era alguém que havia sonegado um determinado imposto. Normalmente os casos de morte por crucificação aconteciam por lidar com a lealdade devida ao imperador, causando revolução, reboliço e às vezes assassinato. Esse aqui não era um bom ladrão de jeito nenhum. Pela boca dele, a gente vai ver mais na frente que ele reconhece que aquilo que está acontecendo com ele é consequência dos pecados dele. A condição dele como crucificado é justa. Então ele é chamado de malfeitor, é um transgressor, é um criminoso, é um bandido. E por causa da punição que ele está recebendo aqui, era um bandido que foi encontrado culpado. Por isso ele está sendo crucificado. Ele deve ter visto crucificação sendo um judeu várias vezes. Não era um romano, provavelmente não era um gentio, era um judeu que, condenado pelos seus crimes, agora iria ser crucificado. Será que as pessoas podem mudar, meus irmãos? As pessoas mudam mesmo? Será que as pessoas mudam de dentro? Elas mudam mesmo, ou elas simplesmente se acostumam a determinada cultura, a determinado padrão? As pessoas de fato são transformadas, regeneradas. Aqui nós vamos ver um exemplo de transformação ou de conversão de dentro para fora. Esse malfeitor, antes de falar essas palavras aqui de pedido para Jesus, para que permitisse que ele entrasse no paraíso, Mateus, se você olhar um pouco lá, Mateus capítulo 27, que narra a mesma história, mas com aspectos um pouco diferentes. Mateus 27, no verso 44, diz que também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Aqui é um período anterior a esta conversa de Lucas que ele está tendo com o malfeitor. Lembra que Jesus começa o seu sofrimento na quinta-feira à noite. Tanto o suor como gotas de sangue, quanto o seu aprisionamento, a sua reclusão, tanto os seus julgamentos injustos, o seu espancamento, a sua tortura, as blasfêmias e tal. Então ele fica provavelmente sem dormir, apanhando os julgamentos de manhãzinho cedo. Na sexta-feira, para que seja crucificado, acontecem bem cedo. Ele não tinha descansado, não tinha comido, tinha perdido muito sangue. Então, ele começa a via dolorosa cedo de manhã. A crucificação deveria começar de manhãzinha. A gente vai ver um pouco mais na frente, no versículo 44, que é no meio-dia só que a criação responde ou fala alguma coisa sobre o que estava acontecendo e tudo fica escuro. Eu estou dizendo aqui, no período que antecedeu a crucificação em si, e esse diálogo que ele tem com Jesus, é provável que ele estivesse junto com este outro ladrão, junto com a multidão, externando a mesma atitude que a multidão estava lá. E é isso que Mateus diz. Mateus se concentra no isolamento de Jesus. Todas as pessoas ao redor de Jesus estavam blasfemando, insultando, dizendo: ele não é o rei dos judeus? Salve-se, salva ele, salva a gente. Ele é nada, ele não é o Elias, não é o prometido, não é o Messias, ele não é ninguém. Lucas, no entanto, que isso aqui é somente de Lucas, marca um tempo em que, depois de, eu acredito, observar as acusações do povo contra Jesus, e a maneira como Jesus recebe as afrontas e sofre, aquilo ali tem um grande impacto
neste malfeitor, bandido e criminoso, a tal ponto de que, quando outro malfeitor continua nas suas blasfêmias, o coração deste criminoso agora já é mudado, de maneira que ele defende Jesus. Na verdade, na crucificação, ele é a única pessoa que está por Jesus. O que esse homem ouviu enquanto estava na cruz? O que aconteceu ali que ele mudou de atitude em relação a Jesus? E o que aconteceu ali? Pode ser que Jesus tenha falado alguma coisa para ele. A gente não sabe, o texto não diz que Jesus falou alguma coisa para ele. Pode ser que enquanto ele via Jesus sendo afligido e insultado, na saída, naqueles metros de Jerusalém até o Monte da Caveira, que ele observasse, que ele conversasse com Jesus de alguma forma. Mas eu prefiro acreditar que foi ao observar as acusações que as pessoas diziam sobre Jesus e a maneira como Jesus respondia e falava diante do sofrimento, fez com que ele tivesse uma ideia contrária ao que estava antes a respeito de Jesus, que garantiu para ele, pela graça do Senhor, arrependimento, conversão e o cancelamento dos pecados. Por exemplo, no versículo 34, ele viu as pessoas afrontando a ele, e ele viu Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. No versículo 35, ele ouve a acusação do pessoal: olha, ele salvou os outros, zombando as autoridades, e salvou os outros. Quem é esse que salvou os outros? E ele escuta mais: que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Então ele escutou as pessoas dizendo que Jesus havia afirmado que ele era o escolhido, ou que ele tinha permitido que as pessoas acreditassem que ele era o Cristo, o prometido, o Messias, o ungido de Deus, e que havia salvo tantas pessoas durante o seu tempo de ministério. Em Mateus capítulo 27, do versículo 40 até o 42, ele ouve as pessoas falando da multidão: você que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, confiou em Deus, que Deus venha ajudá-lo, porque disse: sou filho de Deus. Os homens, de alguma forma, os homens em seu ódio replicam as coisas que Jesus falou durante os 3 anos e alguns meses no seu ministério, agora funcionando contra Jesus. O seu sofrimento, o sofrimento de Jesus, não bate com a descrição que ele deu para as pessoas sobre ser o Cristo, sobre ser o Filho de Deus, sobre ser o Messias, sobre ser alguém que tem condições de mudar o sábado, as leis, um legislador. Isso não casava com o sofrimento. Mas o homem teve condições de ouvir pela boca dos seus algozes aquilo que Jesus afirmou ser. E aquilo que Jesus ouviu como afronta, a maneira como ele responde, concedendo perdão, não trazendo sobre eles afronta, não destruindo, mas respondendo, causou um grande impacto no coração deste bandido. Nós deveríamos, irmãos, de alguma forma lembrar que a maneira como nós sofremos prova de fato o que acreditamos. E a maneira como sofremos, como somos injustiçados, como enfrentamos doença, mazela, dificuldades, elas podem de fato ter um grande impacto nas pessoas, mesmo aquelas que estão na mesma situação que nós estamos. Tantas vezes nós somos tão ávidos e claros para ter uma boa teologia e dizemos que cremos em coisas verdadeiras, e coisas verdadeiras de fato devem ser cridas, mas tudo muda quando nós passamos por determinadas dificuldades e só temos aquela verdade da palavra de Deus para se ajustar. Eu lembro como se fosse hoje. O missionário Ronaldo ainda não era missionário, ele estava no período de estudando, estava indo bem. A mãe dele, Dona Marlene, foi diagnosticada com um tumor, um câncer no cérebro do tamanho de uma laranja. Era fase terminal, ela deveria, se o Senhor não interviesse, ela deveria morrer. E aí, enquanto nós orávamos, tínhamos estudado várias vezes, era um dos nossos temas favoritos no discipulado, sobre a soberania de Deus.
o controle do Senhor sobre todas as coisas, que deveria descansar o nosso coração. E eu lembro ele dizendo: ei filhão, como é que tu está? Ele diz: rapaz, a gente crê, agora é hora de mostrar que a gente de fato vive por aquilo que a gente crê. Dona Marlene morreu bem. A irmã Marlene, ela morreu bem, acreditando que o Senhor sabia o que estava fazendo, não teve o seu coração embrutecido, amargurado, cheio de rancor contra Deus. A maneira como ela sofreu evidenciava a crença que ela tinha em Cristo, mas serviu como testemunho para tantas pessoas. Uma das maneiras mais fáceis de nós mancharmos o testemunho do poder do Evangelho, o testemunho do poder de Cristo, da satisfação que temos no Senhor, da realidade da vida, é quando nós, diante de dificuldades, de provações, de sofrimento, nós desdizemos aquilo que nós cantamos aqui. Nós desdizemos as coisas que nós acreditamos. Cristo é tudo para mim. Cristo satisfaz. Vamos adorar. Ele concluiu o que me faltava. Ele me concedeu perdão. A minha vida está garantida. Minha eternidade está garantida. Com Jesus não foi assim. Eu acredito que, ao ouvir o que Jesus havia dito sobre si mesmo, pela boca daqueles que estavam odiando Jesus, atrelado com a maneira como Jesus respondeu, principalmente por meio do seu sofrimento, concedendo perdão àqueles que estavam lhe odiando, causou um grande impacto, de maneira que antes do fim, antes de morrer, enquanto os outros ainda continuam no mesmo processo, ainda continuam falando a mesma coisa, duvidando de Jesus, sem conseguir casar como um Messias poderia sofrer da maneira como ele estava sofrendo e ser contado com malfeitores como Jesus estava contando. Ele olhou além disso. E o que aconteceu é que a oração ou o pedido dele foi atendido. Hoje ele está com o Senhor nos céus. Quais são as verdades que ele coloca para fora aqui? Se ele foi considerado justificado diante de Deus e hoje está na presença do Senhor, se ele está no paraíso com Jesus, o que ele falou que pode refletir o que estava em seu coração? Como é que a gente presencia aqui a sua conversão? E aí, enquanto o pastor Líbano estava ensinando hoje sobre como é bom colocar os acrósticos, né? Tudo numa letra só, e aí eu fiz um teste aqui, então coloquei tudo com C. Duas coisas ele pensava, ou ele admitia sobre si mesmo: o malfeitor, o bandido, o criminoso, sua condição, sua condenação. E duas coisas ele acreditava sobre Jesus, ou admitia sobre Jesus: sua coroação e sua conquista. Então vamos rapidamente olhar a sua condição. A gente olha aqui, a acusação do versículo 39 é a mesma que nós vimos sendo repetida. Jesus não é o Cristo e o seu sofrimento prova isso. Você não é o Cristo, verso 39, um dos malfeitores diz: a si mesmo, salve a si mesmo e a nós também. Remove o opróbrio, a vergonha que você está passando aí, salve a você e a nós, salve. O homem, ele toma a dianteira para proteger Jesus. É a primeira vez que nós vemos aqui na crucificação alguém indo a favor de Jesus. Porém, o outro malfeitor o repreendeu. O outro malfeitor, como se parar: ei! Agora, falar isso aqui, quando todo mundo está tranquilo, é uma coisa. Todas as vezes, para respirar, que um crucificado estava lá, todas as vezes que ele tinha que respirar, ele tinha que botar força nos cravos que estavam ali nos seus pés, assim como fazer força para cima. Ele estava esticado, muito provavelmente os seus membros estavam deslocados. As cruzes não eram feitas no tamanho de cada um, não era paletó. Então, a necessidade era, normalmente colocava mais, porque não dava para encurtar, e você desmembrava quase, ou deslocava os ombros, para que as pessoas pudessem ficar lá. Se não fosse amarrado, de fato, as pessoas penderiam para frente. Todas as vezes que eles tinham que respirar, eles tinham que botar força exatamente nesses lugares onde estava sendo cravado, tanto nos punhos quanto aqui na parte de baixo. Então, puxava para cima. Imagine para falar o que ele falou.
É provável que ele tenha falado isso aqui em extrema agonia. A morte por crucificação não era uma morte simplesmente por perda de sangue, embora pudesse acontecer, era uma morte por asfixia. Com o tempo, o cansaço, a perda de sangue, ele não tinha mais força de levantar e soerguer e respirar mais uma vez. Então, para falar o que ele falou, para repreender, para interromper o outro que estava na outra ponta. As crucificações ficavam entre 3 metros a 4,5 metros. Ele está gritando do outro lado, ei! Pedindo para que o homem, mandando que o homem pare. Existe uma mudança de atitude em relação a Jesus que faz com que ele se coloque de odioso, de blasfemador, para protetor de Jesus. Ei, você nem ao menos teme a Deus, não respeita a Deus. É como se ignorasse que existe algo depois disso. Você não respeita, mesmo estando sob igual sentença, a morte não faz com que vocês acordem. E aí ele admite a sua condição: a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas esse não fez absolutamente nada. Ele observa que a morte de Jesus e o seu sofrimento não é um problema para que Jesus seja o Messias. Ele não pode ser o Cristo, claro que não, porque se é o Cristo, salve a você e a nós também. Não, o rei dos judeus, são as 3 acusações de diferentes audiências nos versículos anteriores que dizem, não, como é que você pode ser o Cristo, ser o Messias e estar padecendo tudo que está padecendo? O sofrimento era um problema para encontrar que aquele homem de fato era tudo o que afirmou ser. Para esse homem agora, tendo o coração transformado, ele consegue ver além do que o olho observa. Não é um problema para ele. A morte de Jesus não é uma refutação da sua messiandade, não é. Na verdade, parece, conforme ele vai dizendo, nada mais é do que um prelúdio do poder messiânico. O contraste aqui, irmãos, é gigantesco. Enquanto líderes religiosos, enquanto soldados romanos, enquanto pessoas com provavelmente muito mais instrução, experiência religiosa, não conseguem observar o que está diante dos olhos dele, muito embora suas bocas falem o que Jesus falou, e eles tinham na cabeça as informações que Jesus falou a respeito de si mesmo. Aquilo dali não desce no coração, não bate, e um homem criminoso, malfeitor, agora crucificado por causa dos seus pecados, consegue ver. Eu vejo além disso, e a morte não é a palavra final sobre a sua identidade. Ele aceita a sua condição. Estamos sob igual sentença, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele admite, irmãos, a sua condição. E essa é a primeira coisa para a conversão. Ninguém vai para o céu se não admitir que merece o inferno. Ninguém irá para o céu. Viu, jovens? Ninguém irá para o céu se não admitir que merece o inferno. Isso não existe. É necessário admitir que a condição do homem à parte de Deus é uma condição maldita, é uma condição triste. Ele não somente admite que é pecador, ou a sua condição de injusto, de criminoso, mas ele admite que a punição por conta daquilo que ele tem feito é correta. Ele não pede para que seja livre, interessantíssimo. O outro acusador, o que ele pede? Salva-te a ti mesmo e também a nós. É exatamente isso que tantas pessoas querem ao ir para a igreja. Eu quero um casamento feliz, eu quero me livrar do câncer, eu quero dinheiro. Eu quero uma melhora nisso aqui, eu quero remoção de determinadas dificuldades. Mas o homem que encontra Jesus, que tem o coração modificado para perceber a sua real condição como pecador, desgraçado, passível da ira de Deus de maneira justa, o que ele entende é que o que acontece com ele é justo.
O desprazer de Deus que vem de tantas formas. A queda, como nós vimos em Gênesis capítulo 3, que capilariza em todas as áreas da vida, que macula a maneira como pensamos e tudo o que nós somos, exige que o grande Deus retribua com ira justa. Você acredita que Deus seria justo se Ele deixasse perecer? Se hoje a boca do inferno se abrisse e você descesse vivo, Deus seria justo? Ou você acha que porque está aqui, ou porque conhece alguém, ou porque o seu pai é o pastor, ou o seu tio, ou o seu primo, ou o seu genro, ou o seu avô, ou alguém, o seu primo segundo, vai para a igreja e tal, ou porque você dizima, porque você ajuda na obra de Deus, você acha que a sua condição diante de Deus não é tão assim, Deus precisa, eu tenho feito a minha parte e tudo. Aqueles que são convertidos, de maneira a cancelarem os seus pecados, são aqueles que carregam esses dois seres, ou essas duas verdades a respeito de si. Eles compreendem a sua condição de pecadores diante de Deus, mas não param por aí. Eles compreendem a sua condenação diante de Deus. Eu acho que na situação da população brasileira, essa é a grande coisa. Porque a maior parte das pessoas, se você perguntar, você acha que é pecador? Claro! Todo mundo é pecador, não é não? E você acha que vai para o inferno? Não sei. Você acha que merece o inferno? Que é isso, rapaz? Vamos falar disso não. Estava trabalhando no meu dia de folga, aqui, procurando evangelizar o nosso carpinteiro. E aí, enquanto eu evangelizava, eu falei, rapaz, pois é, nessa chuva agora, o senhor está pronto para morrer, rapaz? Não me fale um negócio desse. Não, que eu estou... Eu perguntei, eu tô querendo saber se o senhor podia fazer o meu caixão. Que é isso, pastor? Que conversa é essa, homem? Não, porque isso, para morrer basta estar vivo, né? Não, vamos mudar de assunto. Não, rapaz. A única maneira de morrer bem é vivendo bem. Essa é a única maneira. Não, não presto não. Exatamente, você não presta. Assim como eu, nós não prestamos. E a sua condenação, apesar de você dizer isso da boca para fora, porque você acha que foi um bom pai, você acha que é um cabra trabalhador, não acha? Acho. Aí você acha que essas coisas contam para Deus? Rapaz, assim, eu estou procurando fazer a minha parte. A sua parte e nada para o céu é a mesma coisa. Pegue todas as suas boas obras, que são maculadas por motivações as mais toscas possíveis, amarre num saco, jogue assim no banheiro de descarga. Não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, a boca tem cheio de maldição e blasfêmia. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Seus pés são velozes para derramar sangue. Eles estão perdidos. A conversão acontece assim. Eu creio na minha condição diante de Deus, a minha condição de perdido pecador. E eu também creio na minha condenação por causa da minha condição como pecador. Se você não entendeu isso e não crê assim, você não vai para o mesmo lugar desse rapaz. E eu quero ter certeza que os que estão aqui entendem isso. Não me importa se você se batizou, não importa se você tem vindo para a igreja, não importa. O que é importante é que você inicia compreendendo, crendo no que Deus diz sobre a maneira como você vive, o que você é, filho de Adão e assim um pecador. E isso atrai ira justa de Deus, nessa vida e muito mais na outra. É assim que esse homem se vê. Ei! Você não teme a Deus não, estando igual sentença, você não sabe.
Não sabe o que nós fizemos, talvez eles pudessem ser cúmplices. Você não sabe que nós estamos aqui padecendo, a justiça nos alcançou. Nós estamos aqui padecendo porque os nossos atos, os nossos pecados requerem isso. Nós não somos bons, e isso aqui prova, isso é justo, é o correto a fazer, é o correto a acontecer. Deus não está sendo diferente, Deus está sendo justo em nos criminalizar, porque é isso que nós somos. Mas e aí ele migra do que ele achava, cria sobre si, para o que ele agora crê sobre Jesus. Mas esse nem um mal fez. De onde é que ele tirou isso? Meus irmãos, eu imagino que naquela manhã, eu imagino o tanto de impropério e palavrão que esses dois disseram àqueles que cravavam os pregos nas suas mãos. Enquanto eles caminhavam nas ruas de Jerusalém em direção, imaginando o tanto de raiva, de rancor que eles colocaram para fora, enquanto algumas pessoas choravam e as outras aplaudiam, vendo o espetáculo de alguém indo para ser crucificado. Mas Jesus nunca revidou com o traje. Nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus não fez ameaça. Como um cordeiro mudo levado, ele não abriu a boca. As pessoas falavam, mas ele estava tranquilo. Como é que o homem consegue passar por isso? Ele não fez nada. Ele não fez absolutamente nada. Então esse homem admite a sua condição, admite a sua condenação, mas ele admite também a coroação, pensando agora nas duas próximas sobre Jesus. Ele diz, Jesus, lembre-se, e acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Quando eu falo sobre coroação, talvez vocês possam encontrar uma palavra melhor. Ele reconhece que Jesus é rei. Quando vier no seu reino. Mas é mais do que isso. O condenado antecipa uma futura restauração e ressurreição. A gente vai morrer todo mundo aqui, ó. O Senhor também vai morrer, mas isso aqui não diz nada. Jesus, isso aqui não diz nada para mim. O que eles afirmam sobre uma declaração clara da tua não messiandade, que você não é o Messias por causa do teu sofrimento, não. Isso aqui não é a palavra final. Eu creio que o Senhor é o Rei, eu creio que haverá uma restauração futura, haverá um reino, e o Senhor será Rei sobre este reino. Eu peço que o Senhor me permita ser parte dele. Que o Senhor me inclua nesse reino. Diante de todo mundo que está lá, esse é o único que consegue ver. Ele prevê, apesar da aparente morte de Jesus, que haverá uma vindicação. Que a autoridade de Jesus será reconhecida no futuro. Ele consegue ver um homem sendo crucificado diante dele, completamente impotente. E consegue, pelos olhos da fé, pela maneira como Jesus respondeu e por aquilo que as pessoas disseram que Jesus falou, ele consegue ver, haverá uma vindicação futura. Jesus será considerado, aceito, declarado rei. E eu quero participar desse reino. Jesus será o juiz. Esse homem, a despeito de toda uma vida de pecado que o levou até a cruz, vai até Jesus em busca de perdão no último momento de vida. Ele confessa a sua culpa diante de Deus e implora ao Senhor por misericórdia. A palavra "se lembre-se de mim quando você vier no seu reino" seja favorável para comigo. A admissão de culpa não é suficiente
para ser perdoado. É prerrogativa do pecador compreender que é pecador e compreender a justiça da sua condenação. Mas ele não pode barganhar por perdão. É prerrogativa divina do juiz conceder ou não perdão. Ele aposta na graça e na misericórdia deste crucificado ao seu lado. Seja favorável para comigo quando o Senhor for vindicado naquele dia. Lembra-te de mim. Mantenha a minha vida diante dos teus olhos. Nós vemos aqui um sinal claro da graça de Deus no Evangelho de Lucas. Graça que não se explica. Graça que consegue restaurar, remover, graça que capota, que vira a vida pelo avesso, graça que consegue conquistar e cancelar toda uma vida sem sentido de pecado odioso contra Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O injusto, condenado à morte, recebe vida pelo justo, que aceita a entrega da sua vida como um sacrifício. Como é que esse homem testifica a sua inocência? Para ele, como nós vemos, Jesus é inocente, diferente dele. Jesus é rei, nós vimos aqui. Jesus não será vencido pela morte, como eles estão dizendo. Jesus pode ser o Messias, mesmo enfrentando o sofrimento. Jesus tem autoridade, ele reconhece, para colocar qualquer um para dentro do céu. Jesus é gracioso. Jesus consegue favorecer criminosos, condenados e pecadores. E alguns têm a ousadia de achar que esse homem não foi um convertido. Nós temos aqui um dos testemunhos mais vívidos de conversão, falado. O criminoso estava certo sobre Jesus. Jesus era a única pessoa que podia colocar alguém para dentro do céu. A sua oração, irmãos, é ouvida. O mestre lhe responde: em verdade lhe digo. Tomando o esforço de si, gastando o pouco do oxigênio que tinha Jesus, ele fala, eu digo a você a verdade, eu não estou brincando. Você vai estar comigo no paraíso hoje. Haverá um reino, sim, haverá vindicação, mas você vai estar onde eu estou hoje. O reino ele virá de maneira física, de maneira completa, de maneira consumada no futuro, sim, ele vai vir. Mas hoje você fica comigo, e onde eu estiver, você também estará. Na crucificação, o condenado é redimido, e é o único que defende Jesus. E aqui é uma grande ironia. Aqueles que estão sendo executados, aquele que está sendo executado é aquele que consegue ver muito mais do que o sacerdote, do que os capitães do templo, do que os outros instruídos. E esse então consegue ser perdoado, enquanto os outros, caso não confessem os seus pecados, terão que padecer no inferno. Ele também vê então a conquista. Não somente a coroação, Jesus como rei, a conquista. Haverá uma ressurreição, ele acredita. Haverá uma vindicação, ele voltará. Jesus conquistará o mal, conquistará a morte, conquistará o seu reino, conquistará os seus inimigos. Tudo isso aqui. A morte não é o fim. Os homens não têm a palavra final sobre o Senhor será rei quando vier no teu reino, e o Senhor receberá autoridade para reinar. Algumas implicações, irmãos, para nós caminharmos para o fim, existem muitas aqui. As declarações desse homem demonstram que ser discípulo de Jesus não é algo que acontece somente dentro do prédio da igreja. Às vezes nós definimos igreja por aquilo que acontece aqui. Não.
Quando nós estamos numa cama de hospital e aqueles vêm nos visitar, quando nós estamos distantes dos nossos familiares, mas estamos nós e Jesus, e aqueles vêm nos visitar, e nós compartilhamos na nossa esperança, e nós sofremos de uma maneira que agrada a Deus, e nós agonizamos, mas não sem esperança, aquilo é obra de Deus, a parte das quatro paredes, aqui é Deus, ali é Deus trabalhando para produzir os efeitos que Ele desejou. Não são as coisas que nós fazemos no sábado, no domingo ou outro dia. Essas coisas podem ser apenas religiosas. O testemunho desse homem também nos ensina que a fé que salva é simples. É muito simples. Ele não conseguiu cursar um seminário, ele não sabia como aconselhar, ele nunca foi para a escola dominical, nunca foi para um culto. Não foi para um culto. Ele não sabia a ordem dos decretos de Deus. Ele não sabia se era calvinista, se era arminiano, ele não sabia se era supralapsarianista, ele não sabia nada sobre a pericorese, ele não sabia sobre a união hipostática, ele não sabia sobre essas coisas. Imagine ele chegando lá, está fazendo o que aqui? Espera aí, rapaz, faça assim não. Diga aí, qual a sua posição sobre a ordem dos decretos, a ordem dos saludes? Quê? A ordem dos decretos, rapaz, bora? Não. Me fale aí sobre as vertentes de interpretação bíblica. A sua hermenêutica, a história gramatical ou a histórico-crítica? Não. Ajuda aqui, o rapaz quer entrar aqui e não sabe dessas coisas aqui. Espera aí. Paz, e a pericorese? A união hipostática, tu seguiu Nicéia ou foi Constantinopla? Como é que é isso aí? É bionista? Não, e tu está fazendo o quê? Eu estou aqui porque o rapaz estava do meu lado e mandou eu entrar. Eu estou aqui, o homem que estava do meu lado disse que eu podia vir. O homem que estava aquele que estava do meu lado, ele disse que eu podia vir. O que salva o homem é algo simples. O homem é salvo pela graça de Deus, por depositar todas as suas confianças sobre a vida dessa e por vir em Cristo. É assim que os homens entram no céu. É claro que eu sou professor de seminário, diretor na verdade, e teologia é uma coisa muito simples. Não, teologia é uma coisa muito difícil, fabulosa, mas a gente não pode pensar por um segundo que é o conhecimento que nós temos, o volume que nós temos, que nos faz chegar no céu. Os homens são salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. É exatamente o que acontece aqui. Ele foi de manhã para ser crucificado, sem saber, Jesus o encontra ali. E à medida em que Jesus fala e Jesus sofre, Jesus conquista o coração deste criminoso. Jesus salva o pecador. Jovens, a fé que salva é uma fé simples. Mas não pode ser a fé na fé dos seus pais. Não pode. Ela precisa ser sua. Confiar completamente em Jesus. O testemunho desse homem também explica que enquanto é dia, há esperança, que os homens podem ter de fato sua eternidade mudada pela confiança em Jesus, e sua conversão pode de fato acontecer ali, poucas horas da morte. Isso deve nos encorajar a estarmos envolvidos em ministérios em que as pessoas, humanamente falando, estão perto de morrer. É um sinal de verdadeira conversão ser despreocupado com a preservação da vida. E como acontece aqui, é um sinal, a aceitação da morte e um consolo em partilhar a vida em Cristo no futuro. O testemunho desse irmão também mostra que o sofrimento sozinho não converte o pecador. Quantos estavam ali crucificados perto de Jesus? 2. Eles ouviram
A mesma coisa. A mesma coisa. Um foi para o céu. Um outro queima no inferno exatamente agora. Os homens podem permanecer não temendo a Deus, mesmo que assistam o Filho de Deus sofrendo por seus pecados. É necessário mais do que sofrimento para ser convertido. E isso quem concede é Jesus. O testemunho desse condenado prova que as pessoas, quando têm um encontro com Deus, não com a igreja, não com a religiosidade, elas mudam em primeiro lugar sua atitude para com Jesus. E Jesus se torna o controlador da sua vida e esperança. O que é que aconteceu? Foi uma modificação em relação a Jesus. Jesus não era agora somente um condenado, não era alguém que falava bobagem sobre ser rei dos judeus. Jesus para nós não é simplesmente um amigo, um cara legal, um modelo, um profeta, um ensinador, é um grande mestre. Jesus não é alguém que está distante, não. Quando há conversão, Jesus vai de lá para cá. Jesus agora é o que controla a minha vida, é o Senhor da minha vida, o Salvador da minha vida, e aonde eu deposito todas as minhas esperanças para essa vida e para outra. Quando conversão acontece, é uma atitude drástica em direção primariamente a Jesus, não à sua mãe, não ao seu pai, não ao seu pastor, não a um líder religioso, não, é inevitavelmente em relação a Jesus, e aí as outras coisas. E a vida e o testemunho desse homem também nos ensina. A cruz também nos explica e nos ajuda a entender que Deus entende das nossas tribulações. Deus entende dos sofrimentos e consegue nos socorrer quando nós nos achegamos a Ele, com as nossas necessidades. A cruz, ela fecha a boca dos descrentes que acreditam que Deus não entende de dor, não entende de sofrimento. A cruz oferece uma resposta aos que sofrem preconceito, aos que são injustiçados por causa da cor de sua pele, sexo ou nacionalidade. A cruz mostra que Deus não é impassível ao sofrimento do mundo, mas que seu coração pesa por ver os resultados e consequências do atalho que o homem escolheu para a grandeza, como nós lemos aqui, a sua própria ruína. O nosso Deus, ele não parece com esses líderes religiosos, viajando pelo mundo. Algumas vezes eu tive a oportunidade de parar e ver grandes estátuas de Buda. Sua figura arredondada. Enquanto ele procura iluminação tranquila por meio da meditação, ele deseja galgar a ataraxia e salvar a humanidade por meio disso, da sua contemplação, impassível em relação. Qual a grande solução é se tornar completamente outro, fora, apático, indiferente às coisas que acontecem aqui. Nosso Deus salva o homem aqui e agora, tornando-se um de nós, por meio da submissão voluntária da sua própria vontade. Nossa figura é um homem que mal consegue respirar, solitário, banhado de sangue, poeira e cuspe. Membros deslocados, uma fronte encrustada de sangue, um corpo humilhado e torturado em uma cruz. Pés e mãos atravessados com cravos, costas dilaceradas, lábios descapelados e garganta sedenta, completamente lançado ao completo abandono do Senhor Deus. Ele com certeza é um homem de dores, que sabe o que é padecer. A peça O Grande Silêncio, uma peça teatral, procura oferecer mais uma vez uma explicação daqueles que acham que Deus é indiferente. E demonstra a importância de Jesus morrer como morreu, para todos, mas para nós que sofremos. A peça diz assim: no fim dos tempos, bilhões de pessoas estavam espalhadas numa grande planície diante do trono de Deus. A maioria fugia da luz brilhante que se apresentava pela frente, mas alguns grupos discutiam animadamente ali na planície.
Enquanto eles discutiam, eles começavam a reclamar uns para com os outros: pode Deus nos julgar? Como pode ele saber acerca do sofrimento? Perguntou uma jovem penitente de cabelos negros. Ela rasgou a manga da blusa e mostrou o número que lhe fora tatuado no acampamento de concentração nazista. Nós suportamos o terror, espancamentos, tortura e morte. Outro grupo, do lado de lá, um rapaz negro abaixou o colarinho. E o que quer dizer isso aqui? Mostrando a horrível queimadura das cordas do seu linchamento pelo único crime de ser negro. E outra multidão, uma colegial grávida de olhos mal criados. Por que eu devo sofrer? Não foi culpa minha. Por toda a planície havia centenas de grupos como esses. Cada um deles tinha uma reclamação contra Deus por causa do mal e do sofrimento que ele vinha permitido no mundo. Quão feliz era Deus, eles diziam, por viver no céu, em pura doçura e luz, onde não havia choro, nem dor, nem fome, nem ódio. O que é que sabia Deus a respeito do sofrimento e da dificuldade que o homem é forçado a suportar nesse mundo? Deus leva uma vida tranquila, protegida, eles diziam. Então cada um escolheu um líder dentro desse grupo para fazer um julgamento sobre Deus. Um judeu, um negro, uma pessoa de Hiroshima, um homem que sofria de artrite e estava horrivelmente deformado, e uma criança deformada, talidomínica. No centro da planície, tomaram conselho uns com os outros e finalmente estavam prontos a declarar o seu juízo contra este Deus. Antes que Deus pudesse se qualificar como juiz deles, Deus deveria suportar o que eles suportaram. A decisão deles era que Deus deveria ser sentenciado a viver na terra, como um homem. Que ele nasça judeu, que haja dúvida acerca da sua legitimidade no seu nascimento. Dê para ele um trabalho tão difícil que ao tentar realizá-lo, até sua família vai chamá-lo de louco. Que ele seja traído por seus amigos mais íntimos, que ele enfrente acusações falsas, que ele seja julgado por um júri preconceituoso, que ele seja condenado por um juiz covarde, então que ele seja torturado, horrivelmente torturado. E finalmente, que ele conheça o terrível sentimento de estar absolutamente sozinho. Então, só depois disso, que ele morra. Que ele morra no meio de uma grande multidão, para que a vergonha seja geral, que todos testemunhem que de fato ele morreu. E quando o último acabou de pronunciar a sentença, houve um longo silêncio. Ninguém proferiu uma palavra. Ninguém se moveu, pois de súbito todos sabiam que Deus havia cumprido a sua própria sentença. A cruz prova que Deus sabe o que significa sofrer. Ele não somente pode ajudar você, mas as acusações de impassividade da parte daqueles que não creem em Deus é nula. A única diferença é que aqueles que sofrem em pecados. Jesus foi uma vítima inocente. Vamos orar, irmãos. Vamos orar silenciosamente. Louve ao Senhor por sua graça. Diga ao Senhor o quanto você aprecia e compreende esta graça. Não esqueça que a fé em Cristo não é somente para essa vida. Mesmo aqueles condenados em vida, em Cristo podem ter esperança para outro. A tua cruz, Senhor, a tua cruz deveria ser a nossa, deveria ser a minha. Na cruz o Senhor revela mais do que o olho alcança.
Deus se fazendo homem, o justo morrendo pelos injustos para nos conduzir a Deus. Na cruz nós vemos que quando os nossos pecados abundam, a tua graça, ela abunda ainda mais. Ela consegue conquistar e cancelar todos os nossos pecados. Que essa tua graça nos ajude a vivermos no presente, a ansiarmos pelo futuro. Que a tua graça seja falada aos nossos filhos. Possamos cantar sobre a tua graça e aprender sobre a tua graça e celebrar a tua graça em família. Possamos compartilhar a tua graça, mesmo em dor, mesmo em sofrimento. Que ela seja onde nós nos lançamos em momentos de dificuldade. A tua graça que veio ao nosso encontro, quando nós éramos pecadores criminosos, transgredindo a lei do Senhor, quando nós éramos impuros, imorais, quando nós desobedecíamos aos nossos pais, quando nós vivíamos para satisfazer os nossos desejos como animais, quando nós éramos egoístas e ladrões e mentirosos e orgulhosos, quando nós amávamos o dinheiro mais do que qualquer outra coisa, quando nós invadíamos a vida dos outros com o objetivo de ter algo para fofocar, quando a nossa boca só disseminava maldade e desgraça, quando nós não temíamos ao Senhor. Foi aí que o Senhor veio. E ao reconhecermos nossa condição e condenação, o Senhor se mostrou, sem precisar, um Deus perdoador e gracioso. Que maravilhosa graça! Que essa graça nos constranja sempre. Que o peso dos nossos pecados seja utilizado como âncora para nós aprofundarmos o nosso relacionamento contigo. Que funcione como gangorra para nos empurrar para mais perto de ti. Admirarmos a tua maravilhosa graça, que aparece nos momentos mais inusitados, nas histórias mais inusitadas, como desse irmão que nos aguarda no céu. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia daqueles aqui, que olhe o coração dos nossos filhos, que nos ajude a proclamarmos, não somente com a boca, mas com a vida, que cremos que só existe um Senhor, um Rei de todo o universo, o juiz final de todos os homens, o Senhor Jesus Cristo, que já venceu a morte, que hoje está vivo à destra de Deus, de onde virá para julgar vivos e mortos. E a única escapatória de grandes e pequenos é implorarem e se lançarem nas misericórdias, no favor imerecido de Jesus Cristo. Faz isso, Senhor. Ajuda os homens a crer, do contrário eles não crerão. Eu imploro por misericórdia, para eles e para nós, em nome de Cristo. Amém.